como o sentimento de culpa sustenta as relações estruturais de poder na sociedade. Então, vamos continuar essa discussão aqui hoje. A gente começou a falar sobre isso numa publicação anterior, num carrossel que está disponível aí no feed, fazendo uma correlação entre o conceito de transgressão como prática de liberdade na obra de Bell Hooks e o conceito de psicoterapia como prática de liberdade no trabalho de William Reich. O Reich foi um autor que ele trouxe muita ênfase, né? Ele tinha um olhar social, ele se perguntava muito sobre como os padrões emocionais das pessoas mantêm as estruturas de poder da sociedade. Essa era uma grande pergunta que o Reich se fez e que tentou responder ao longo da sua obra em vários livros, né? E uma das contribuições que ele achava importante a psicologia trazer era a ideia de que a gente não consegue viabilizar transformações sociais consistentes se as pessoas de fato não se engajarem num projeto de transformação interna, né? A sociedade produz os padrões emocionais que ela necessita para sobreviver, a cultura produz nas pessoas os padrões emocionais, as crenças e valores que ela necessita para sobreviver, e por outro lado, as nossas crenças, valores, padrões de comportamento e padrões emocionais sustentam uma determinada estrutura de funcionamento social. Então, hoje a gente vai trazer aqui para essa discussão uma outra referência importante para a gente no nosso trabalho, que é o Bert Hellinger, que foi o terapeuta que desenvolveu a técnica da constelação familiar e que traz um olhar transgeracional sobre esse assunto numa perspectiva sistêmica. Então vamos lá, quais são as contribuições importantes que o Bert Hellinger traz? Primeiro, ele fala explicitamente em diversos livros dele sobre o sentimento de culpa, né? E como esse sentimento faz com que a gente fique emaranhado e que a gente não consiga se libertar de certos padrões, valores, crenças que a gente recebe do nosso sistema familiar. Então, ele fala mais especificamente sobre a família, mas eu acredito que algumas dessas compreensões a gente pode ampliar também para outros fenômenos de grupo, não só a família, mas outros fenômenos de grupo, né? Então, assim, o Bert Hellinger coloca que existem dois tipos de culpa. Existe um sentimento de culpa que está relacionado à percepção de que eu fiz um mal, né? Por exemplo, eu desrespeitei uma pessoa, eu tive uma fala ou um comportamento que teve um cunho preconceituoso ou desrespeitoso de alguma forma. Eu perdi a paciência e fui agressiva com meu filho, eu tratei mal uma pessoa que eu gosto, meu marido, meus pais, ou seja lá quem for, né? Então, assim, eu sinto que eu fiz um mal. Então, desde pequenos comportamentos do dia a dia até grandes comportamentos, né, que estão presentes, né, na história de muitas famílias do Brasil, como, por exemplo, famílias que constituíram bens e riquezas a partir da exploração de pessoas, de outras famílias, né, que obtiveram benefícios através de golpes e coisas desse tipo. Então, desde pequenas coisas até coisas maiores, né? Então, o que o Bert Hellinger diz é o seguinte: se eu constato que eu estou sentindo culpa porque eu reconheço que eu fiz um mal, o que é necessário fazer é um movimento de reparação. Então, dentro do possível, eu preciso tentar consertar o que eu fiz, reparar o que eu fiz. E quando a gente está falando de um mal que envolve uma transgressão da lei, que envolve um crime, então que esse crime seja punido, né? Esse crime precisa, a sociedade precisa ser coerente em relação às suas regras e valores e punir condutas de pessoas que transgridem acordos sociais, né? Prejudicando outras pessoas. Isso para além, claro, de classe, de raça. Isso é uma coisa que deveria valer para todas as pessoas e a gente sabe que no Brasil isso não acontece dessa forma, né? Então, esse é um primeiro problema que a gente tem na nossa sociedade, que é a dificuldade de fazer reparações, né? De maus que vêm sendo feitos há muitas gerações. Isso já cria um primeiro problema. E aí o Bert Hellinger diz que existe um segundo tipo de culpa, que é eu me sentir culpada por um mal que alguém da minha família fez, né? Então, por exemplo, eu sei que na minha ancestralidade houve, para a minha família poder se estabelecer, eu sei que houve na história da minha família exploração de pessoas, de povos, etc. Eu sei que houve na história da minha família situações pesadas de violência doméstica. Eu sei que houve na história da minha família abandono de crianças não reconhecidas, né?
e coisas desse tipo. É, mas quem fez esse mal não fui eu. Isso é alguma coisa que eu sei que faz parte do passado da minha família. Então, nesse caso, eu me sinto culpada por coisas que não fui eu que fiz, né? Então, o que o Bert Hellinger fala sobre isso, nesse caso, né, o que a gente pode fazer de melhor? O que a gente pode fazer de melhor é olhar para a história da nossa ancestralidade de uma maneira realista, sóbria, né, sem idealizações, é, e e reconhecer quais são esses comportamentos que fazem mal a outras pessoas e assumir internamente um compromisso de não reproduzi-los, né? Quer dizer, quando eu reconheço que de alguma forma na minha família aconteceu um mal, outras pessoas fizeram um mal, que eu não posso reparar, o que eu posso fazer é olhar para esse comportamento, reconhecer que esse comportamento não é bom e assumir internamente um compromisso de mudar na prática. Então, aqui a gente está falando de mudança de comportamento, mudança de padrão de relacionamento com as pessoas e também no nível comunitário, uma atitude de apoiar movimentos, políticas públicas e movimentos comunitários de reparação de injustiças sociais históricas, né? Então, isso é uma coisa muito significativa assim que o Bert Hellinger traz, que é o seguinte: muitas vezes, quando a gente reconhece que houveram coisas pesadas no nosso passado e que de alguma maneira nos beneficiaram a nossa família, a gente se sente mal, se sente culpado com isso. Por outro lado, quando a gente sente culpa, a gente volta a se sentir inocente, né? Então, eu me sinto tão mal, tão culpada com essa história, com isso que aconteceu e tal. Esse sentimento de culpa, por outro lado, faz eu me sentir inocente, mas na prática dos meus relacionamentos no dia a dia, eu não mudo nada. Eu me sinto culpada e inocente. Então, na verdade, esse sentimento é um sentimento que, para a coletividade, não traz benefício nenhum. É melhor, tanto para você quanto para o coletivo, você não se sentir culpado e agir em prol de mudanças humanitárias. Essa é a ideia, né? Mas aí surge uma outra questão que é mudar de comportamento, mudar de atitude, rever crenças e valores não é uma coisa fácil, né? Uma coisa que a gente vê que é muito comum, que acontece com a gente mesmo, que a gente vê acontecer com muita frequência nesses tempos de rede social, é um fenômeno em que o discurso não coincide com a prática, né? As pessoas têm um discurso, defendem determinadas causas, mas na prática têm comportamentos autoritários, machistas, racistas e todas esses valores morais que a gente conhece e que a gente sabe que são ruins e que desrespeitam outras pessoas, né? A gente vê muito essa incoerência entre discurso e prática. Isso não é por acaso, mudar o comportamento na prática não é uma coisa fácil. Então, eu queria trazer também uma imagem inspirada no entendimento da constelação familiar e trazer um outro conceito da constelação familiar, que é o conceito de consciência de clã. O que é a consciência de clã? O que o Bert Hellinger chama de consciência de clã? Nesse caso, a palavra consciência não está se referindo aos pensamentos que estão em primeiro plano na nossa mente, que estão organizados sob a forma de linguagem, não é isso. O que ele está chamando aqui de consciência é mais aquela função do grilo falante, né, que sopra no seu ouvido a respeito de alguma coisa que você deveria fazer, né? Quer dizer, é um sistema introjetado de crenças e valores que orientam a nossa conduta e o nosso comportamento na vida, né? Essas crenças e valores, de um modo geral, são compartilhadas por um grupo. Com certeza, o grupo que mais nos influencia diretamente é o grupo familiar, mas a gente também absorve, né? Absorve na nossa consciência de clã crenças e valores de coletividade, de grupo, de sociedade, de cultura, de nação, né? Tudo isso, mas sem dúvida o que influencia a gente mais de perto são crenças e valores familiares, né? Então, a gente poderia usar uma imagem que é a seguinte: esse círculo amarelo aqui representa a consciência de clã da minha família. Então, representa um sistema de crenças e valores que a minha família compartilha, né? E eu sou um homem adulto, por exemplo, tá? Que está representado por esse bonequinho vermelho. Vamos dizer que no meu sistema familiar existe uma forte crença de que
o homem precisa sustentar e prover para sua família, que é uma fraqueza ou que é um sinal de incapacidade ou de fraqueza como homem, quando a mulher num relacionamento ganha mais do que o homem, por exemplo. Isso é o que está aqui na minha consciência de clã, né? Se esse homem entra num casamento em que, por exemplo, a sua mulher é mais bem-sucedida financeiramente do que ele pode se sentir conflituado, se sentir derrotado, isso pode gerar problemas no casamento, etc, né? O que poderia ser uma solução para isso? É o seguinte: na nossa vida, na nossa história de vida, existe um conjunto de valores e crenças que a gente recebe quando a gente nasce da nossa família, e é um sistema de valores e crenças que é estruturado transgeracionalmente, né, a partir do acúmulo da experiência de várias gerações, que é alguma coisa que a gente recebe como influência da família, né? Muitas vezes, ao longo da nossa história de vida, no nosso percurso de vida, o que a gente precisa é incorporar a esse sistema de valores coisas que a gente aprendeu com a nossa experiência e com o nosso relacionamento, e que a gente entende que são valores e crenças mais coerentes com as nossas necessidades na vida e com o tipo de relacionamento que a gente quer estabelecer, né? Esses novos valores e crenças poderiam ser representados por esse círculo azul. O que significa isso? O sistema de crenças e valores que eu recebi da minha família faz parte, está incluído aqui. Quer dizer, eu não trato isso como alguma coisa que eu não quero olhar. Eu olho para isso com clareza, de maneira realista, e reconheço qual é esse sistema de valores e crenças. Isso está claro para mim, né? Mas eu amplio o meu sistema de valores e crenças e dou um passo além. Então, o sistema de valores e crenças que rege o meu comportamento na vida passa a ser esse sistema azul mais amplo, e o sistema de valores e crenças que eu recebi da minha família está atrás de mim, está no meu passado, né? E eu olho para um futuro livre, onde eu vou poder agir segundo esse sistema de valores e crenças que eu incorporei, de uma maneira livre, certo? Tudo isso parece ótimo, muito bonito, mas qual é a dificuldade e o desafio que se coloca aqui? A dificuldade que se coloca é que quando eu dou esse passo além, né, quando eu vou além do sistema de valores e crenças que eu sinto que eu recebi da minha família ao longo de várias gerações, aqui eu não estou falando só de pai e mãe, eu estou falando de 4 ou 5 gerações para trás, né? Quando eu vou além desse sistema de valores e crenças, eu sinto culpa. Esse movimento gera culpa, né? O Bert Hellinger usa um termo diferente. Nesse caso, ao invés de culpa, ele fala de peso na consciência, né? Então, o que ele diz é o seguinte: a pessoa que continua leal e fiel ao seu sistema de crenças e valores familiares, que não questiona nada, que não transgride nada, que não vai além, que não incorpora novos valores e crenças a partir da sua própria experiência de vida e a partir das novas coisas que aprendeu e a partir das próprias transformações sociais que vão acontecendo e que vão mudando a mentalidade das pessoas, né? Aquela pessoa que se mantém alheia a isso, que se mantém leal ao sistema de crenças da sua família de origem, internamente se sente inocente, porque ela não está transgredindo um mandato familiar. A pessoa que se propõe a dar esse passo, né, apesar da pessoa estar fazendo alguma coisa que é em prol da vida, em prol da humanidade, em prol do relacionamento humano, em prol da justiça social, seja lá o que for, em prol da sua própria família constituída, em prol da sua própria saúde, tudo isso, né? Mesmo que esteja claro no nível racional que esse movimento é um movimento bom, é um movimento positivo, emocionalmente, isso, né, transgredir um determinado sistema de crenças e valores gera peso na consciência. É uma outra maneira de falar sobre o sentimento de culpa, né? Gera peso na consciência. Então, o que o Bert Hellinger diz? A gente tem um desafio no nosso processo de crescimento como pessoas, né? E de contribuir, enquanto pessoas que crescem e se desenvolvem, de contribuir para uma coletividade mais humana e mais sadia, né? Nós temos o desafio de aprender a transgredir esse sistema de valores, mesmo com peso na consciência. Quer dizer, a gente tem o desafio de aprender a viver com peso na consciência por saber que a gente transgrediu alguma coisa, mesmo que isso seja para o bem.
né? Isso é uma coisa muito, muito importante, porque isso aqui fala sobre a nossa possibilidade de mudança de comportamento. A pessoa que de verdade se propõe a transgredir e a mudar tem uma experiência de peso na consciência. Esse peso na consciência está associado a uma ameaça de exclusão. Se eu faço diferente daquilo que vem sendo feito pela minha família várias gerações, eu me sinto ameaçada de exclusão e, portanto, eu tenho medo de fazer isso, porque nenhum ser humano sobrevive isolado de laços comunitários e grupais e familiares, né? Nós somos seres coletivos e grupais, então a gente sente que isso é necessário para a nossa sobrevivência. Esse movimento gera medo de exclusão. Isso é muito forte nas famílias e é um dos temas, dos grandes temas que a constelação familiar trabalha, né? Das grandes metas do trabalho de constelação é apoiar a pessoa nesse movimento em prol da sua própria liberdade, né? Mas uma coisa importante da gente entender também é que esse mesmo fenômeno que acontece na família, que é muito forte na família, pode acontecer em relação a qualquer grupo de pertencimento. Olha como isso é forte na adolescência, por exemplo, né? Durante a adolescência, um adolescente que está aqui e que pertence a um grupo que tem uma determinada consciência de grupo, quer dizer, um sistema de valores e crenças que orientam a conduta, né? Mesmo que esse adolescente sinta que os amigos e o grupo estão fazendo coisas que ele sente que não são legais, né? Muitas vezes acontece, por exemplo, do adolescente não conseguir fazer isso, né? E terminar sendo levado por uma conduta de grupo que ele, no fundo, não concorda por medo da exclusão, né? Um outro exemplo, por exemplo, vamos imaginar aqui agora a situação de uma mulher, né? Pode ser a esposa desse representante do homem, né? Que a gente usou, pode ser a mulher dele. Vamos imaginar que essa mulher seja uma mulher extremamente bem-sucedida profissionalmente, que tem um cargo de liderança dentro de uma empresa, por exemplo, né? Aonde a maioria das pessoas com quem ela trabalha são homens, né? E que tem uma crença de que mulheres não devem ocupar cargos de liderança assim. Então vamos dizer que ela seja uma única mulher ocupando um cargo de liderança no meio de um monte de homens. Isso também é uma situação relativamente comum, né? Pode acontecer que essa mulher, mesmo que ela tenha cometido uma transgressão no sentido de o que é esperado do papel de uma mulher na sociedade, né? Não é esperado que você esteja aí, é esperado que você esteja desempenhando um outro papel de cuidado da família, da casa, dos filhos, etc. Mesmo que ela tenha conseguido fazer isso e que sinta que isso é uma coisa boa, porque ela evoluiu na carreira, porque ela ganha mais, porque ela tem uma posição de chefia, seja lá o que for, pode ser que ela se sinta mal e se sinta culpada. Isso é uma coisa muito comum, né? A gente vê mulheres muito bem-sucedidas profissionalmente que se sentem muito culpadas, como se estivessem fazendo alguma coisa errada por cuidar da sua carreira, né? Então, isso tem a ver com o fato de que são mulheres que fizeram uma transgressão de um determinado sistema de valores e crenças sociais. Então, uma informação importante também é, quando a gente faz um movimento em prol do crescimento, em prol da liberdade, em prol da transgressão de valores, que são valores, né, da nossa sociedade, isso não é só da família de cada um, a nossa família diz sobre como esses valores nos afetam, né? Mas são valores que fazem parte da estrutura de poder social, que são, por exemplo, autoritarismo, racismo, machismo, preconceito e segregação intergeracional, onde os adultos são mais valorizados do que crianças e pessoas mais velhas, né? Entre outros, capacitismo, né? Quer dizer, são sistemas de valores que nós herdamos, porque são sistemas de valores que fazem parte da nossa cultura. E quando a gente transgride esses valores, quer dizer, quando a gente tenta mudar as nossas relações no dia a dia, na prática, mesmo que racionalmente a gente saiba que a gente está fazendo uma coisa boa, pode ser que internamente a gente experimente um sentimento de culpa, de medo, de ameaça, de exclusão, né? De exclusão familiar, de exclusão produtiva, de exclusão social, né? Então, eu acho que esse entendimento é um entendimento importante também para a gente compreender que o avanço possível é um avanço que vai ser feito com o sentimento de peso na consciência. Muitas vezes a pessoa que se sente inocente, que se sente ingênua, é uma pessoa que está reproduzindo de maneira cega esse sistema de valores que sustentam uma hierarquia de poder autoritária, violenta e que gera diversos males para todos nós.